ciclo do açúcar, escravidão, folclore. Você sabia que todas essas temáticas cobradas no Enem podem ser estudadas dentro do museu? Pois é, e para te mostrar que isso é possível, o Vai Cair no Enem veio até o Museu do Homem do Nordeste, em Recife, capital de Pernambuco. O professor Hilton Rosas, de História, vai dar uma aula completa sobre todos esses assuntos. Fica ligado que o programa já vai começar. Uma das competências do Enem é a questão de identidade cultural. E dentro desse propósito, a gente pode estar relacionando isso com a questão dos museus. Os museus servem muito bem para a questão de entendimento das fontes primárias e material de história que pode conceituar os princípios de memória e patrimônio. E dentro desse critério, o museu pode ser uma principal fonte de estudo para que se possa relacionar a temporalidade e o período histórico a ser determinado. No caso aqui no Museu do Homem do Nordeste, nós estamos retratando culturas de povos antes da colonização e daqueles que após a colonização constituíram a miscigenação que formou o homem nordestino. No entanto, existem museus que abordam desde as questões de história natural até aqueles que vão contar de forma antropológica e histórica a questão de culturas que irão constituir um povo de uma determinada região ou de um determinado país. Então, a importância dos museus na construção da história é justamente esse princípio de se ter gravado a memória e assim servir como relicário para a construção do entendimento de história e as suas temporalidades. O Nordeste brasileiro, onde de fato surgiu a colonização do Brasil, na verdade iniciou esse processo do empreendimento português, desempenhou um trabalho com o primeiro ciclo econômico a partir da ocupação do território, ou seja, o ciclo açucareiro, uma questão do qual trouxe o etnocentrismo por parte dos europeus, a utilização da mão de obra pesada da escravidão e os indígenas que já viviam aqui. Esse fluxo de pessoas criou uma miscigenação do qual nós temos retratado também aqui dentro do museu a questão de memória, algumas das manifestações folclóricas que até hoje caracterizam a nossa sociedade, do qual se expande também por toda a nossa região, caracterizada por esse mesmo processo. Então, dentro da construção histórica, nós temos uma miscigenação fundamentada no empreendimento açucareiro, que configurou boa parte dos traços culturais e de comportamento de nossa sociedade, seja de forma cultural, seja de forma etnológica, seja de forma histórica. A escravidão é uma grande mancha da nossa história e é óbvio que ela está em nossa memória coletiva. O museu também reconstrói esse princípio e traz com isso alguns dos instrumentos que eram utilizados durante esse período, do qual se mantinham pessoas cativas em que o alheio era proprietário de outra pessoa, marcando uma forte mancha de nossa história, do qual nós tentamos desconstruir até os dias atuais. Então perceba o quanto o museu, mesmo ao pé da letra, significa templo de musas, ou templo daquilo que pode lhe inspirar, ele pode trazer com isso a fundamentação da história e fazer com que você vivencie, mesmo fora do tempo do ocorrido, e imaginar como era aquele propósito do termo estudado. Então nós temos a questão da escravidão, que foi marcante, muitos de nós não pegamos, não alcançamos, talvez façamos ideia do que foi a escravidão, porém, encontrando alguns desses instrumentos que acabamos de ver, possamos entender como eram tratadas pessoas tais como animais. O museu, eles nos traz essa memória para que nós não esqueçamos parte de nossa história e como é que ficou este registro. Nós temos aqui alguns utensílios que foram utilizados na produção da cana-de-açúcar em Pernambuco. Sabemos muito bem que a capitania de Pernambuco, ela prospera devido ao início do ciclo açucareiro. Então perceba que aqui há a ilustração do qual mostra o funcionamento da moenda e o trabalho de alguns escravos na produção do caldo da cana até levá-lo a esse tacho, onde esse caldo era esquentado e aí transformado nessa barra de açúcar, do qual seria transportado para a Europa.
essa relação comercial a partir do momento que faz com que a Holanda fique de fora, a partir do momento que se tem a União Ibérica e devido a questões de rivalidade, Filipe II, rei espanhol que se tornou rei português, corta relações com a Holanda. É de cima desse lucrativo negócio que vai fazer com que os holandeses gerem seus motivos para estar invadindo o Nordeste a partir de 1624 e especificamente aqui em Pernambuco em 1630, permanecendo até 1654. E aí, gostaram da aula? Se liga aqui no nosso canal no YouTube, tem muito mais, então se inscreve lá, youtube.com/vai cair no Enem. Fica com a gente que semana que vem tem mais.